Fala, Crypto Traders, começando mais uma análise do Bitcoin e aqui já tem algumas anotações. Eu estava fazendo um estudo para o nosso pessoal lá da mentoria. Eu vou fechar na quarta-feira. Quarta-feira eu fecho o grupo e aí só abro em 2021. Então, se quiser, 7 dias gratuitos, só clicar no link aí embaixo. Como vocês podem ver, a força compradora precisa segurar esse ponto de suporte para ela ficar mais confortável. Esse foi o nosso fundo do movimento no tempo gráfico de 1 hora, no tempo gráfico de 4 horas, enfim. Esse foi o nosso fundo do movimento na queda que a gente teve e formamos um possível padrão de equilíbrio. Fundo, topo descendente, fundo ascendente, rompemos para cima e agora precisamos ver a continuação. Então essa base de suporte vira a base mais importante a curto prazo para mim, 17.600. Eu acabei subindo um pouco do meu stop loss, né? Eu estou utilizando fundos ascendentes no tempo gráfico diário, desde o nosso rompimento lá embaixo, utilizando fundos ascendentes. O meu último stop estava em 15.650 e agora puxei 70% da minha posição em Bitcoin, o stop aqui para cima, porque eu já estou querendo garantir lucro, já estou vendo os mercados um pouco esticados e um ponto muito importante é o funding. Funding é quando você tem dólares e aí você quer emprestar dólares para as pessoas utilizarem alavancando. E esse funding está ficando muito alto. Na Bitfinex, por exemplo, você pode emprestar dólar já a 28% de retorno anual. Então já está ficando extremamente alto e isso geralmente significa que as pessoas estão entrando muito em Bitcoin no FOMO, estão pegando capital emprestado a 28% em dólar ao ano. Isso é extremamente alto. Então já está ficando bem extremo e isso pode indicar um topo provisório muito em breve. Então, de olho nisso, é um indicador que eu utilizo bastante para saber qual é o nível de exposição que as pessoas estão tomando. Então, se o Bitcoin fica lateralizado, as pessoas tomando empréstimo a 28% em dólar, é extremamente alto e elas acabam perdendo recursos e tendo que pagar juros de alavancagem sem ter retorno. E aí começam a vender, liquidar as posições e aí por isso que o mercado desce. Isso aqui ainda não é um fundo ascendente no tempo gráfico diário, a gente ainda pode ver no candle de hoje formar em busca de fundos ascendentes, mas como criamos uma base de preço é o ponto mais importante para ver uma possível continuação. Pares, agora vamos voltar para a corrida dos cavalos. A gente tem lá nossos cavalos Bitcoin, Ethereum, Litecoin e o cavalo mais rápido nesse momento é o Ethereum. Você olha pelo Ethereum contra Bitcoin, no último vídeo de análise a gente falou que estava formando essa figura W e tinha que romper o topo. Já rompemos esse topo, criamos espaço suficiente para formar um fundo ascendente no tempo gráfico diário e de fato inverter essa tendência, porque até o momento a gente só rompeu nossa resistência, mas ainda não invertemos a tendência para uma tendência de alta. A gente ainda precisa formar um fundo ascendente no tempo gráfico diário e aí romper para cima para inverter de fato essa tendência, mas criamos espaço suficiente para isso acontecer. Então, o Ethereum muito forte, isso provavelmente numa especulação aí para o Ethereum 2.0. Muito cuidado com o Celda News, eu ainda de fato não sei quando vai acontecer esse evento, mas já liquidei grande parte da minha posição em Ethereum, né? Tenho posição em Ethereum, já liquidei bastante coisa, quase 30% da minha posição em 595 a 600 dólares. Então estou liquidando um pouco, garanti lucro nessa operação, porque lucro no bolso nunca é ruim. Então, independente se o mercado continuar a subir, paciência, tenho minha posição a longo prazo que vai acompanhar essa subida, mas eu estou utilizando aquela minha posição de swing, né? Voltando lá atrás, vamos voltar a dar um zoom out para a gente ver o que aconteceu. A gente tinha um padrão de equilíbrio no Bitcoin, fundo topo, e aí quando foi romper aqui, que a MicroStrategy foi comprar 250 milhões de dólares em Bitcoin, a gente se antecipou desse rompimento e montou posição em Bitcoin. Surfou todo esse movimento e que o Bitcoin estaria mais forte do que as altcoins, né? Sempre subindo nossos stops para fundos ascendentes. Surfamos todo esse movimento, chegou aqui em cima, a dominância do Bitcoin estava muito alta. E aí, o que eu fiz? Litecoin contra Bitcoin estava baixo, começamos a montar posição em Litecoin aqui e começamos a montar posição em Ethereum aqui. E aí o que acontece? Agora, além de ganhar no Bitcoin, a gente surfou a onda do Bitcoin,
conseguiu surfar a onda do Litecoin e surfar a onda do Ethereum também. Então esse mesmo capital você potencializou em percentual em uma escala que só tivesse comprado Bitcoin e segurando, você não conseguiria ganhar todo esse resultado. Então a corrida dos cavalos é muito importante, porque a gente montou no cavalo, o cavalo ficou lá na frente, a gente pegou o cavalo que estava aqui atrás, conseguiu ganhar nele também, pulou para o outro que estava aqui atrás e conseguiu ganhar nele também. Você fica pulando de um cavalo em cavalo para você poder potencializar ao máximo os seus resultados. E aí, com esse tipo de gráfico da dominância e de pares contra Bitcoin, são excelentes para você descobrir qual é o cavalo mais rápido no momento. Então agora temos Ethereum como o cavalo mais rápido, Litecoin como o segundo cavalo mais rápido e Bitcoin como o terceiro cavalo mais rápido. A gente tem um gráfico LTC-ETH para descobrir se qual deles está na frente, né? Então você olha Litecoin contra Bitcoin e Ethereum contra Bitcoin. Litecoin contra Bitcoin está em tendência de alta. Ethereum contra Bitcoin também está em tendência de alta. Agora, qual dos dois eu vou saber se é melhor comprar, long e shortar na fraqueza? Aí você tem um gráfico de Litecoin contra Ethereum. Olha só. Você examinando Litecoin contra Ethereum, você consegue saber dos dois qual é o que está mais forte. E nesse momento, o Ethereum está se demonstrando muito mais forte do que Litecoin, com a Litecoin tendo essa perda de resultado para o Ethereum. Então a Litecoin estava vindo mais forte nesse movimento de alta, a Litecoin veio mais forte e agora o Ethereum começou a ficar mais forte, então o Litecoin perde força. Então nesse momento, Ethereum é o número 1, Litecoin é o número 2 e Bitcoin é o número 3. Se esse gráfico por acaso inverter e a gente voltar a romper os topos, Litecoin vira o número 1, Ethereum vira o número 2 e Bitcoin continua sendo o número 3. E o porquê que é importante eu saber disso tudo? Parece que eu estou ficando maluco, né? Vendo um monte de gráfico. Por que é importante eu saber qual é o melhor? Em uma tendência de alta, por exemplo, a gente tem Litecoin. Litecoin vai ter um movimento de continuação. Ethereum, que está mais forte que Litecoin, vai ter um movimento de continuação melhor. Então, se eu tiver com o meu capital posicionado em Ethereum, eu tenho um resultado percentual maior naquela operação. E o Bitcoin vai ter uma continuação menor do que o Litecoin. E aí que a gente chama a nossa corrida dos cavalinhos, que eu sempre desenho os cavalos muito bem. Ó. Então, corrida dos cavalinhos, Ethereum está em primeiro lugar. E aí, surfei essa onda do Ethereum, comecei a liquidar um pouco, porque lucro nunca é demais, é sempre bom garantir um pouco. E tem um espaço livre ainda para surfar ainda mais esse movimento. Litecoin testando os topos, bandeira de alta no tempo gráfico diário. A gente rompeu para cima, mas ainda não viu continuação. A gente precisa ver esse movimento ter uma continuação. E a força compradora fica muito confortável enquanto o 77,23, que é o nosso fundo ascendente no tempo gráfico diário, segurar. Então, suportes agora, vamos lá. Litecoin, suporte 77,23, fundo ascendente no tempo gráfico diário. Ethereum, a gente ainda não formou um fundo ascendente no tempo gráfico diário, né? Muito próximo. O fundo ascendente anterior é em 439, então está muito distante. Damos um zoom in. Tempo gráfico de 4 horas, a gente tem 550. Por que 550? A gente tem esse toque em 550 e 550 sendo um número psicológico, ele vai funcionar como ponto de suporte. Se a gente perder 550, a gente começa a busca do fundo ascendente no tempo gráfico diário. E a Bitcoin, a curto prazo, a gente tem 17.600 dólares como fundo ascendente no tempo gráfico diário. Então, corrida dos cavalos é você saber qual é o mais rápido. Ethereum tendo continuação, vou deixar correr. Apesar de achar os mercados extremamente esticados, a gente está falando de cripto e cripto está próximo ao topo histórico. Quando você rompe um topo histórico, você não tem mais resistências próximas e o preço pode se mover com muita facilidade no Bitcoin. E gráfico da dominância do Bitcoin, a gente entrou em sobrevenda na primeira vez em 7 semanas. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de setembro de 2020. Então, há muito tempo que a gente não entra em sobrevenda. Entramos em sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas e agora precisamos formar um repique. E aí temos duas possibilidades para esse repique. Esse repique vai ser um fluxo de capital voltando para o Bitcoin. E aí o Bitcoin pode romper o topo anterior e aí sugar as altcoins novamente de volta para o Bitcoin. Ou então a gente pode ver uma bandeira de baixa no tempo gráfico
do Ethereum contra Bitcoin, formar uma bandeira de baixa e continuar em queda, e aí a distribuição continua saindo do Bitcoin para as altcoins. Esse é o nosso cenário hoje. Espero que não tenha sido tanta informação muito rápido, mas estamos lá no nosso grupo. Aperta esse like ajuda muito, e se inscreva no canal também.